que eu trouxe aqui para vocês. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, como sempre fazemos, inicialmente a gente começa com os Atos dos Apóstolos, né? Depois a gente vai para o livro Céu e Inferno, e depois terminamos com uma ou duas questões do livro dos Espíritos, certinho? Então, nos Atos dos Apóstolos, nós hoje vamos começar a terceira viagem apostólica de Paulo. Então, a gente seguindo, né, o Atos dos Apóstolos, ele finaliza a viagem no ato 18, 22, né, volta para Antioquia, da Síria, né, lembrando que tem a outra Antioquia de Psídia, que é lá na Ásia, mas aqui está em Antioquia da Síria, finaliza, e no Atos 18, 23, começa assim meio desapercebida a terceira viagem, né? Começa, passado algum tempo, partiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, tornando resolutos todos os discípulos. Então, subitamente, Paulo entra na terceira, Lucas, né? Descreve o início da terceira viagem de Paulo sem nenhum aviso maior, assim. Então, é sobre essa viagem que nós vamos falar hoje. Vamos só, acho que é a Ana Cláudia, né? Uhum. Eu só mostrar um mapinha aqui, Ana Cláudia, que eu acho que vai facilitar para você aí falar o comecinho. Então, nós... Peraí. Bom, então, essa terceira viagem, quer dizer, esse é um mapa do Império Romano nessa época, tá certo? Só para mostrar para vocês que ele sai daqui, né, da transição aqui de onde é Israel hoje, com a Síria, e ele vai caminhando aqui, ó, passa por Tarso, entra na Galácia, aqui é a Frígia, onde está escrito Ásia, logo ao lado, tá bem? E ele vai vir em direção a Éfeso, que está aqui. Então, isso aqui no mapa hoje é o que nós conhecemos como Turquia, tá bem? Do lado de cá, Grécia, um pouquinho mais para frente, Itália, né, com Roma. Mas Paulo, a viagem dele é aqui, né? Certinho? Certinho, gente? Acho que a gente facilita depois. Vou mostrar o outro mapinha que fala o nome da cidade, só para a gente entender esse caminho dele aí. Vamos lá, Marco. Bom, conforme o Luciano falou, depois de muitas lutas, tá entendendo direitinho? Som? Sim. Depois de muitas lutas, né, ele regressa a Éfeso. E ele lá não mais encontrou com Áquila, nem com Priscila ou Prisca, né? Cada hora falam um nome. Mas é a mesma coisa. É só Que a ele... transliteração dos nomes, de uma língua para outra. Aí, que era Prisca, vira Priscila nos dias. É isso mesmo. Que eles tinham voltado para Corinto com o Apolo, aquele que na reunião passada ele foi o recém-convertido, né? E que eles diziam que eles tinham uma notável cultura, o Apolo. E Paulo, embora pretendesse apenas conversar com a filha de Nazaré, ele enfrentara uma luta com os seguidores de João. A sinagoga ela estava meio que ameaçada de arruinar, né? E ele veio para restaurá-la. Né? Ele enfrentou mais essa luta, mais uma luta. Mais ou menos por 3 meses foram muitas discussões nessa sinagoga. A cidade cheia de dúvidas, até que as coisas começaram a se elevar e ficar mais claras. Então, multiplicava as curas, enquanto isso, multiplicava as curas pela cidade, né? O Paulo, um dia, então, ele impôs suas mãos sobre alguns dos doentes e foi tomado por uma imensa claridade que vinha do mundo espiritual, a imposição das mãos dele.
vozes se manifestavam em Jerusalém, em Antioquia, em uma praça pública, e que teve, assim, grande repercussão, né? Diante disso, ele foi tendo mais autoridade para seus argumentos, para seus ensinamentos, mais credibilidade, né, vamos dizer assim. Foi, então, de grande repercussão em Éfeso. De um dia para o outro, ele se elevou, foi o ápice de todo mundo tendo consideração com ele, por causa dessas curas dele. Então, ele se aproveitou não se aproveitou, ele, diante dessa confiança, perdi aqui, desculpa. Ele se aproveitou justamente para lançar o evangelho mais fundo nos corações das pessoas, né? Dessa confiança que o pessoal estava tendo nele, por causa dessas curas. E nisso, continuando as lutas e esforços de João, ele aproveitou para instalar a igreja a serviço dos mais desfavorecidos, vamos dizer assim. O que importava para ele não era o enriquecimento espiritual. Como ele compreendeu a influência de Éfeso para toda a Ásia, ele, então, prolongou sua permanência lá. Nisso vieram até mais discípulos da Macedônia. Como eu disse no início, Áquila e a esposa, eles foram para Corinto. Timóteo, Silas e Tito cooperavam nesse auxílio das fundações cristãs que já eram estabelecidas lá, né? Ele era bem auxiliado, lá eles diziam que ele era vigorosamente auxiliado. Então, aí Paulo começou a multiplicar as suas curas e os benefícios em nome de Jesus, em nome do Senhor. Trabalhando, então, através desses princípios de Jesus, ele fez muito deles abandonarem suas crendices, suas superstições perigosas entregaram nos... desculpa. Ele fez o pessoal abandonar essas crendices, as superstições perigosas e se entregar aos braços de Jesus, de Cristo. Então, nesse ritmo de trabalho, deu muitos frutos. Quer dizer, ele usou a palavra, né, para fecundar. Perdurou por mais ou menos uns 2 anos, até que nisso surgiu um acontecimento entre os efésios de muita repercussão, no qual daqui é que vai começar essa repercussão que vai mudar toda essa viagem dele, né? Eu entendi assim. E assim, o que eu só quero frisar, que a gente pode julgar para a nossa coisa aqui, a imposição das mãos, que eu fiz ligação com o nosso passe espiritual, né? E ele falou daquela claridade que vinha toda vez que ele impunha as mãos na cura, em benefício do pessoal, e eu, quando eu estou tanto recebendo passe, quando eu não trabalho em reunião mediúnica, mas eu dou passe, às vezes, até nos meus animais, vamos dizer assim, que eu faço. Eu vejo, assim, para mim, vem uma luz em aspiral, mas são 2 luzes. Então, uma luz normal, uma luz de cor normal, e uma luz violeta, que para mim elas se entrelaçam assim, ó, e como se estivesse entrando e passando por todos os chakras da pessoa. Eu sinto assim, e como um desenho animado, fazendo assim, sabe? Emanando essa luz, essa energia. Eu fiz essa ligação, assim, Espero ter entendido, gente, que é bem curtinha. A passagem é bem curta, e é importante esse retorno de Paulo, né? Porque Paulo queria voltar a Éfeso. Paulo organizava suas viagens, dá a impressão que ele vai pulando de cidade em cidade, a esmo, sem um plano, uma programação, mas Paulo conhecia bem a região. E a gente vê que ele se colocou em cidades muito importantes da época. Éfeso era um porto onde tinha um grande movimento. Corinto também era uma cidade onde tinha um grande movimento, é uma cidade importante. Troade, mesma coisa, cidade importante. Então, a gente vê que Paulo pensava o que ele estava fazendo, né? E ele vai para Éfeso, e a gente lembrar que João Evangelista morava em Éfeso, né?
em companhia de Maria, mãe de Jesus, né? Então, havia já algumas comunidades cristãs ali, né? E surgiu esse Apolo, pregando. A gente vê pela descrição dos Atos dos Apóstolos, né, que Lucas faz dos Atos dos Apóstolos, era um ótimo orador, mas ele faltava aquele requinte de associar o judaísmo com o cristianismo. E isso, Prisca, Ana Cláudia e o Áquila, né, Priscila e Áquila, convidaram ele para que ele conhecesse, o Apolo conhecesse mais sobre o caminho, como é dito nos Atos dos Apóstolos, né? E aí que surge a imposição das mãos, porque eles conheciam só o batismo de João, que foi o batismo lá do precursor, que João mesmo dizia, era o batismo do arrependimento, para que as pessoas endireitarem as suas veredas. Essa é a palavra, a citação de João de um discurso de Isaías, lá no Antigo Testamento. Então, eles conheciam o batismo de João. E Paulo vem trazer esse batismo, né, simbólico da renovação em Jesus, né? E aí tem esse fenômeno que parece com Pentecostes, onde ele impõe as mãos e o Espírito Santo, né, a descrição dos Atos Apóstolos é essa, desce sobre os discípulos e eles passam a conversar em diversas línguas. A gente lembra o Pentecostes, muitas vezes historiadores falam que isso foi um mini Pentecostes, um pequeno Pentecostes, sem ser em referência àquele lá do início dos Atos dos Apóstolos, certo? Então, essa era a disposição de Paulo, de ir caminhando nessas cidades e reforçando o que ele já havia feito na primeira e segunda viagem, né? E agora ele fica um longo tempo em Éfeso, por causa da importância de Éfeso, porque dali ele conseguia emitir raízes, né, braços, ramos para toda a Ásia, né? Vamos ver aqui para vocês verem a posição de Éfeso. Ô Lu, Oi? só um minutinho. Já que você tocou em Espírito Santo, né, que na Igreja Católica tem uma crença da Trindade, né, Deus, Jesus e Espírito Santo, que para nós espíritas é diferente, isso não funciona dessa maneira. Você poderia explicar para a gente, né? Senão a gente vai ficar sem entender, porque já que está nos Atos dos Apóstolos. Nos Atos Apóstolos, quando Lucas refere nessa linguagem, que na verdade é uma linguagem que a gente tem que entender que houve muitas inserções, muitas retiradas, colocar novas letras, novos dizeres quando as traduções foram feitas, né? A gente estuda numa Bíblia latina, que foi traduzida da grega, que veio de uma escrita em hebraico. Então, nesse caminho, se perdeu, né? Então, essa linguagem, quando a gente fala o Espírito Santo, não é que seja um ser extra na criação. O Espírito Santo são os espíritos elevados, né? Os espíritos que nos auxiliam, que nos intuem, que nos conduzem, que tentam modificar as nossas posturas, nossos pensamentos, nossas ações. Então, é a influência de Deus em nossas vidas. Se nós pegarmos lá na Gênese, em hebraico, eles falam, a tradução é Ruá Kodesh. Ruá é espírito, Kodesh é o espírito divino. Então, em hebraico, a tradução era Ruá Kodesh, quando eles queriam falar dessa influência de Deus, do divino em nós, né? Quando vem para a tradução latina, né? Aí vem Espírito Santo, que na verdade é o quê? A influência de Deus, que muitas vezes usa esses espíritos elevados para nos influenciar. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Exatamente isso que aconteceu lá no Pentecostes. Espíritos elevados influenciando seres encarnados a falar em outras línguas.
Certinho? Ficou claro? E lembrando também, né, Lu, que Deus age nas nossas vidas através dos espíritos, né? Através Sim, dos espíritos elevados ou um pouco mais elevados do que nós. sim. No caso aí de espíritos elevadíssimos, né? Espíritos muito elevados, né? Então, só para a gente ver aqui, ver só o mapinha da onde Paulo está, ó. Então, Paulo sai aqui de Antioquia, na Síria, essa é a terceira viagem, ele vem, passa em Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia, e ele vem para Éfeso. Então, essa história que nós estamos conversando hoje já está em pleno viagem de Paulo. E essa viagem aparentemente ocorreu aí em torno de 53, 54 depois de Cristo, ou seja, nós estamos no primeiro século do cristianismo. Então, olha a posição de Éfeso. Daqui Paulo poderia, ó, Filipos, Anfípole, Tessalônica, Corinto, Icônio, Derbe. Olha onde Paulo está, né? Paulo, daqui, ele poderia organizar muitas ações em toda a Ásia, né? Aqui é onde nós temos a Turquia hoje, aqui é Bulgária, aqui Grécia, aqui Sérvia, Montenegro, onde está Macedônia, aqui, certinho? Então, a posição dele era muito boa, estratégica, para que ele irradiasse toda a sua influência para todos aí ao redor. Certinho? Deu para ver aí? Entendeu o que Paulo... Você vê que Paulo não estava ali por acaso. Ele estava ali porque era uma posição estratégica para ele. Uma cidade muito importante, uma comunidade cristã que precisava de muitos cuidados, porque dali ele ia irradiar o evangelho de Jesus para todo aquele lado. Certinho? Tranquilo aí, gente? Então, essa fala, né, sobre Apolo, na verdade, o Apolo era um novo discípulo, difundindo o evangelho e que precisava de alguns retoques de cristianismo, para que ele fosse mais eficaz ainda nas suas palavras. Certinho? Beleza? Combinado? Então, no final, a gente pega para a gente seguir na viagem aí de Paulo, para a gente ver o próximo capítulo. Ficou claro aí, gente, essa terceira viagem? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, Paulo segue na sua terceira viagem, nós seguimos aqui no céu e inferno. Tá bem? Vamos lá. No céu e inferno, nós estamos finalizando aqui, né, a segunda parte, capítulo 2, onde Kardec está estudando o desencarne de espíritos, que ele chamou de espíritos felizes. Mas está faltando 3 só para nós lermos, para a gente entrar nos espíritos medianos, depois no desencarne dos espíritos sofredores. Então, por enquanto, nós estamos vendo espíritos cumpridores do seu dever, desencarnando e voltando para testemunhar o que eles viram, como foi esse momento de desencarne. Combinado? Nós estamos falando do desencarne da Emma, né? Nós estamos finalizando, lembrando que a Emma era uma moça jovem, que faleceu por queimadura, parece que foi um acidente, em função das queimaduras lá, com fogo, ela faleceu, não foi suicídio, né? Não tem detalhes aqui na descrição, né? Mas é isso. Então, uma moça jovem que faleceu em função de um acidente com fogo. E ela está nos mostrando como foi a vida dela no plano espiritual. Tá bem? Vamos lá, Gabi? Vamos, só para confirmar, vai ser aqueles que sofrem na Terra serão recompensados na outra vida? É esse parágrafo? Não, aqui, no dia 30 de julho de 1863, é o último parágrafo. Ela assina, depois... Ah, tá, certo. É um acima, então. Uhum. Deu para achar aí? Deu.
Num outro centro, o mesmo espírito, também espontaneamente, deu a comunicação seguinte, em 30 de julho de 1863. Aqueles que sofrem na terra serão recompensados na outra vida. Deus é cheio de justiça e misericórdia para com aqueles que sofrem neste mundo. Concede uma felicidade tão pura, uma felicidade tão perfeita, que não se deveria temer nem os sofrimentos e nem a morte. Se fora possível, as pobres criaturas humanas sondar os misteriosos desígnios de nosso Criador. Mas a Terra é um lugar de provas frequentemente bem grandes, frequentemente semeadas de dores bem pungentes. Sede resignados a tudo, se fordes por elas alcançados. A tudo inclinai-vos diante da bondade suprema de Deus, que é todo-poderoso, se vos der um fardo pesado a suportar. Se vos chama a Ele depois de grandes sofrimentos, vereis na outra vida a vida feliz. Quão pouca coisa eram essas dores e essas penas da terra, quando julgardes a recompensa que Deus vos reserva, se nenhum lamento, nenhum murmúrio entrar em vosso coração. Bem jovem deixei a terra. Deus quis me perdoar e me dar a vida daqueles que respeitaram as suas vontades. Adorai sempre a Deus. Amai-o de todo o vosso coração. Sobretudo, rogai a Ele firmemente. Aí está o vosso sustentáculo nesse mundo, a vossa esperança, a vossa salvação. Então, esse parágrafo, a Amy está nos dizendo o quê? A Terra ela vai nos trazer dores e sofrimentos, né? Até alguém colocou no grupo hoje uma frase do Chico, né? Chico falando que as dores nos curam, o sofrimento nos ensina, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não sei ao certo o que Chico escreveu, mas é nesse sentido. Eu não sei quem colocou. Mas ela está falando exatamente isso. Mas isso não quer dizer que nós espíritos gostamos de sofrer, porque dá a impressão que nós gostamos de sofrer porque o sofrimento é que vai nos purificar. Não é isso, né? Aqui é um alento de que, no mundo de prova e expiação, caminhando para regenerar, nós vamos sofrer problemas. Nós não vamos passar aqui em brancas nuvens, sem tribulações, sem dores, sem algum sofrimento. Mas, acima de tudo, nós buscarmos nosso amparo na fé em Deus. Porque fé é exatamente essa questão de confiança em Deus, né? Então, ela está nos conclamando o quê? Nos apoiarmos em Deus. Nos debruçarmos sobre a misericórdia divina para que nós passemos por essas dores e esses sofrimentos que nos são necessários e que foram causados pelo nosso comportamento no passado. O nosso comportamento lá atrás, que muitas vezes determina nossas dores aqui, e a maneira que nós passamos por elas aqui, como ela diz aqui, sem queixa, sem murmúrio, é que vai determinar o nosso futuro, no caso dela, glorioso futuro, um futuro feliz. Então, ela está nos ensinando como passar por essas tribulações para que nós cheguemos lá na frente felizes. Que nós cheguemos lá na frente entendendo por que passamos. E, se passamos bem, merecemos as alegrias de ter cumprido o nosso dever. Certinho? Deu para entender? Tá? Porque não para ficar aquela coisa que o espírita quer sofrer. Não é isso, não. Certinho? Beleza? E nem sempre as dores são necessárias, só falta essa partezinha. Muitas vezes, com o amor, a dedicação ao próximo, a caridade, nós podemos muito bem se sobrepor às nossas mazelas. Então, o amor, como nos diz Pedro, cobre essa multidão dos nossos pecados. Não necessariamente devemos sofrer, mas podemos passar amando, servindo, sendo fraternos, e aí nós vamos estar cumprindo o nosso dever também. Ô, Luciano. Nós precisamos aprender, não é sofrer.
Sofrimento é só um mecanismo de aprendizado. Mas se nós aprendemos e amamos, nós não precisamos passar pelo sofrimento. Certinho? Luciano, é que muitas das vezes esse sofrimento, essas ditas dores, nós que atenuamos, às vezes elas nem sempre são daquela maneira que a gente coloca. Sim. Nós é que atenuamos isso, né? Que fizemos, que acaba que a gente fica muito no, como é que fala? Ai, me fugiu. A gente é que intensifica a dor, vamos dizer assim. Porque nós contamos com misericórdia. Diga, Dani. Não, o agravamento ou o atenuar diminui ou piora de acordo com a forma que a gente encara. Nós estamos em fase de aprendizado, nós estamos aprendendo a lidar com isso. Eu entendi claramente o que você falou, Ana, porque é bem isso mesmo. O problema está ali. Volta naquele ponto. Mais de um de nós passando pelo mesmo problema. Nós não vamos ter um padrão, todos vão sofrer a mesma intensidade. Não. A gradação vai na forma da compreensão, da resignação, da forma que você encara. Nós já falamos em outras reuniões aqui, atrás, da questão de como a gente vai lidar com o problema e que o problema é que gera o crescimento. Porque quando está tudo bom, tudo tranquilo, tudo pacato, nesse momento gera uma acomodação. O problema ele vai nos levar ou a maiores compromissos depois, se a gente levar ele mal, se a gente enfrentar mal, se a gente não conseguir lidar com o problema, revoltar e coisas do gênero, nós vamos talvez nos endividar mais conosco mesmo. E às vezes até incluindo outros, né? Pessoas próximas. E se a gente encara de uma forma melhor, de uma forma resignada, a gente tenta achar a solução e entende. É o que o Chico falava, né? Não é assim, por que eu? É por que não eu? Se está para mim, é porque eu tenho condições de enfrentar. Se está comigo, é porque eu tenho condições e eu me comprometi a tal. Então, o que você colocou é fundamental. O agravamento ou o amenizar depende demais, quase que exclusivamente da gente. É isso. Vamos lá, então, passar para o outro, doutor Vignal, né? Esse aqui é muito interessante. Vamos lá seguir, porque tem uma das perguntas, nós vamos chegar lá. Você vai ver o que Kardec fez com esse moço aqui, o que eles fizeram, né? Enquanto membros da Sociedade Espírita de Paris. O grau de comprometimento deles com a doutrina espírita. Nós vamos ver aqui. Vamos lá, Gabi. O Dr. Vignal, antigo membro da Sociedade de Paris, morto em 27 de março de 1865. Na véspera do sepultamento, um sonâmbulo muito lúcido e que vê muito bem os espíritos, solicitado para se transportar junto dele e dizer se o via, respondeu: Então, vamos lá. Deixa eu só esclarecer essa linguagem, porque hoje acabou que nós modificamos um pouquinho. Quando Kardec fala num sonâmbulo muito lúcido, ele está falando de um médium que se desdobrou, que tem essa faculdade de desdobramento, e no desdobramento, ou seja, quando nós, espírito, deslocamos um pouquinho desse corpo, e a gente consegue ter esse contato com o plano espiritual, é isso que nós chamamos de desdobramento, né? Então, tem alguns médios que têm essa faculdade, essa aptidão, né, de haver esse descolamento do corpo espiritual, né? E o corpo espiritual tem uma visão do que ocorre no plano espiritual. Então, quando Kardec põe um sonâmbulo lúcido, ele está falando de quê? De um médium que, com essa aptidão do desdobramento, ele se desprende, o corpo espiritual se desprende do espírito, do corpo físico, tem as visões do plano espiritual, mas com a consciência lúcida, porque alguns desses médiuns são inconscientes. Esse aqui, ele está falando que ele era consciente, tá? Ou seja, ele está vendo as coisas no plano espiritual e está falando para o pessoal lá no dia do enterro. Certinho? Deu para entender aí? Vamos lá?
Aí a descrição, o médium descrevendo o que ele estava vendo no plano espiritual. Vamos lá. Vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita e como alguma força que faz esforços para dela se liberar, mas que tem dificuldade para vencer a resistência. Eu não distingo a forma do espírito bem determinada. Então, aqui a gente vê o quê? O que ele está descrevendo? É um momento da separação do corpo espiritual do corpo físico. Então, como ele tem uma visão do plano espiritual, ele está descrevendo o quê? Que as coisas estavam, uma coisa querendo se separar, seguir, que é o corpo espiritual, e o outro, corpo físico, morto, pronto para ser enterrado. Então, ele está descrevendo esse momento. Mas a gente vê, olha os detalhes da mediunidade. Ele não está conseguindo ver muito claramente o que está acontecendo. Né? Olha como a mediunidade varia também dentre os médiuns videntes. Ele conseguiu ver mais ou menos o que estava acontecendo naquele momento do enterro. Certinho? Então vamos lá. Ele foi evocado na Sociedade de Paris em 31 de março. Então, 4 dias depois da morte, depois da visão desse médium, ele foi evocado. Combinado? 4 dias depois do enterro, aí ele foi evocado, para ele se comunicar, e eles vão falar sobre esse dia do enterro. Vamos lá. Caro senhor Vignal, todos vossos antigos colegas da Sociedade de Paris conservam de vós a melhor recordação, e eu, em particular, as excelentes relações que não cessaram entre vós. Em vos chamando em nosso meio, temos primeiro por objetivo dar-vos um testemunho de simpatia e ficaremos muito felizes se consentirdes ou se puderdes vir conversar conosco. Caro amigo e digno mestre, a vossa boa lembrança e os vossos testemunhos de simpatia me são muito sensíveis. Se hoje posso vir a vós e assistir livre e desligado a esta reunião de todos os nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e à assistência que as vossas preces me trouxeram. Como dizia com justeza o meu jovem secretário, eu estava impaciente para me comunicar. Desde o começo desta noite, empreguei todas as minhas forças espirituais para dominar esse desejo. Vossas conversas e as graves questões que agitastes, em me interessando vivamente, tornaram a minha espera menos penosa. Perdoai, caro amigo, mas meu reconhecimento pedia para se manifestar. Então, o que ele está dizendo? Dá a entender que na reunião da Sociedade Espírita de Paris, eles discutiam assuntos relevantes, né, dos estudos de Kardec, e depois eles destinavam uma parte do tempo às comunicações. E o nosso amigo Vignal chegou lá e ficou tendo que aguardar as discussões acontecerem para depois comunicar. Né? E aquilo causou uma certa angústia, porque ele queria chegar e falar. Né? Mas ele diz, não, o assunto estava interessante, então isso diminuiu um pouquinho a minha ansiedade. Né? E eles eram amigos, Kardec fala, né, da amizade com ele. E no começo aqui, nós vamos entender um pouquinho para frente, que ele fala que Kardec o ajudou no momento do desencarne. Aí nós vamos ver uma coisa que é muito importante na hora do adeus aqui, nos famosos velórios, com relação ao nosso comportamento. Vamos lá. Vamos seguir aqui para a gente entender do que ele está falando. Quereis nos dizer primeiro como vos encontrais no mundo dos espíritos? Ao mesmo tempo, quereis nos descrever o trabalho da separação, as vossas sensações naquele momento e dizer-nos ao cabo de quanto tempo vos reconhecestes? Então, ele fez várias perguntas e ele vai respondendo aqui. Nós vamos comentá-las. Vamos lá. Estou tão feliz quanto se pode ser. Quando se vê confirmarem-se plenamente todos os pensamentos secretos,
que se pode haver emitido sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz. Sim, eu o sou, porque agora vejo, sem nenhum obstáculo, se desenvolver diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Então, ele responde a primeira pergunta. Como é que você se encontra no plano espiritual? Eu estou feliz. E ele depois começa a falar alguma coisa da doutrina espírita, mas eles mesmo mudam de assunto. Aí a coisa não segue. Vamos lá. Mas afastemos por hoje essas digressões inoportunas. Seria as ponderações acerca da doutrina espírita, do futuro, da ciência, da filosofia. Ele não quer conversar sobre isso, porque Kardec não perguntou nada disso para ele. Vamos lá. Virei de novo vos entreter a esse respeito, sabendo que a minha presença vos proporcionará tanto prazer quanto eu mesmo sinto em vos visitar. O dilaceramento foi bastante rápido. Desligamento. Desligamento. Gabi. Não, no meu tá dilaceramento. Dilaceramento. Vamos só. Ele está falando do momento do desligamento. Eu até assustei também. A separação. O momento da separação. Então vamos. A separação foi rápida. Tá, então vou trocar a palavra do meu para desligamento. O desligamento foi bastante rápido, mais rápido que o meu pouco mérito me fazia esperar. Fui poderosamente ajudado pelo vosso concurso, e o vosso sonâmbulo vos deu uma ideia muito límpida do fenômeno da separação, para que eu não insista nisso. Era uma espécie de oscilação descontínua, uma espécie de arrastamento em dois sentidos opostos. O espírito triunfou, uma vez que aqui estou. Não deixei completamente o corpo, senão no momento em que foi depositado na terra. Retornei convosco. Então, o que ele fala? Quando ele fala que fui auxiliado poderosamente pelo vosso concurso, é porque Kardec, agora na próxima pergunta, fala que fez uma prece para ele no momento. Então, ele percebeu essas energias. E aí ele fala do desligamento, da separação, né? Esse termo esquisito aí que está no livro da Gabi também. Mas o desligamento foi rápido, é o que ele falou. E o médium, então ele viu o médium lá, o médium vidente, falando dessa separação. Falou, o seu médium escreveu muito bem as duas forças. Uma, o espírito indo para o plano espiritual com o seu corpo espiritual. E o corpo físico ainda tentando reter esse espírito que ia para o espaço. Vamos lá? Oi? Mas pelo que eu estou entendendo aqui, ele estava lúcido nesse momento de desligamento. Ele estava lúcido. Então, a gente poderia chamar esse momento de perturbação também, só que ele estava lúcido? A gente não sabe se isso aqui foi um momento de lucidez durante o desencarne, ou se é alguma coisa que depois ele viu, né, foi-lhe permitido ver no plano espiritual. Não dá para a gente ter essa certeza aqui. Eu acredito que seja na qualidade de memória sensorial dele mesmo, né? Do momento ele se reportando ao que ele sentiu, o que viu e o que afetou. Mas isso é óbvio que só pode ocorrer depois de você entrar num estado aí de lucidez. Aí você pode olhar para trás e ver aquele... Porque não se apaga. O espírito está captando tudo aquilo. Nós estamos captando. Nossa memória espiritual é muito mais eficiente do que a memória física, né? Então, eu creio que seja nesse ponto, Aníbal. É possível. Uma memória sensorial e ele retrata aqui. Tá. Então, entendi. Vamos lá. Pode continuar? Pode, vamos lá. Que pensais do serviço feito para os vossos funerais? Fiz-me um dever assistir a ele. Nesse momento, estáveis bastante desligado para vê-lo, e as preces que fiz por vós, não ostensivamente, bem entendido, chegaram a vós? E a resposta foi: sim,
Como vos disse, a vossa assistência em tudo fez a sua parte, e regressei convosco, abandonando a minha velha crisálida. As coisas materiais pouco me tocam, de resto sabeis. Eu não pensava senão na alma e em Deus. Aqui fica aquele grande ensinamento da questão do nosso comportamento nos velórios. A nossa prece, ela chega naquele que está passando um momento muito difícil, que é esse momento do desprendimento. Você imagina, esse ser aqui já era um ser mais evoluído, que teve um desprendimento rápido e tranquilo. Mas você imagina aquele ser sofredor, nós somos no extremo sempre para a gente entender o suicida, aquele que foi assassinado, aquele que morreu num acidente que não era da sua programação, mas um acidente automobilístico, alguma coisa por abuso, né? Ou por estar com algum problema. Aquele momento é muito difícil. Quando a gente chega no velório, de maneira atabalhoada, ficamos conversando, dando palpite, falando da vida do outro que acabou de falecer, falando mal, nós estamos prejudicando muito esse ser. Então, se nós chegarmos lá, fizermos uma prece, formos embora, deixarmos aquele tumulto, nós estamos ajudando muito mais do que se a gente ficar um tempão lá, conversando e dando com as línguas nos dentes e falando mal, bem, ou conversando assuntos que não tem nada a ver com aquele que faleceu. Certinho? Lu, me permite complementar isso aí? Você colocou aí da postura nossa como o terceiro. Sim. Mas também eu acho que é importante nos colocarmos aí como aqueles envolvidos diretamente, emocionalmente, naquele desencarne. Da importância que tem, pela descrição que tem, que ainda vai se desdobrar aqui um pouco mais, mas da importância que tem a postura de nós que aqui estamos, de nós encarnados, familiares, amigos ou apenas pessoas próximas que vão, como você bem colocou, fazer uma oração, essa postura de, independente de qual de nós, sempre orarmos para que chegue a energia positiva para auxiliar. Olha a importância que foi para ele para auxiliar o desprendimento. E olha que é um espírito que já tinha vinculação com a própria sociedade espírita da época, né? E mesmo assim, ele relata ali, de forma breve, mas bem clara, a dificuldade e as duas forças. Ou seja, se nós nos colocarmos numa postura de apego, de sofrimento, de lamentação, isso pode influenciar diretamente na dificuldade do desprendimento, porque aquele espírito já em sofrimento, preocupado com quem está aqui, nesse torpor de momento da mente confusa, porque fica, né? É um momento de desligamento aí, celular, célula a célula, é muito interessante isso, e a gente tem que contribuir, não prejudicar. Então, a postura nossa, de um modo geral, não excluindo o que eu já falei outro dia do meu choro, deixa meu choro quietinho aí, mas, assim, o choro... Com moderação, Dani. Chorar com moderação. Chorar não é problema, pode chorar, deve chorar, mas o choro não pode ser de desespero, de revolta. Não, aí você falou bem, não o de remorso, é o de saudade. Pode chorar. Mas não deixar do momento, apesar dessa dor, e eu digo isso porque eu sei como eu sou e eu tento. O que me acalma, o que me acerena é fazer uma oração. E quando a mente está muito confusa ainda da gente por aquele momento, aquele sofrimento, a forma que a gente encara, o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele como dizer, parece que é o ponto de ligação. O Pai Nosso vem, a mente dele vai te acerenando. Eu utilizo isso como tentativa, que acho que é o mínimo que eu posso fazer. Porque é esse medo que eu acho que a gente tem que ter. Eu acho que o medo é importante. O medo de nós, naquele sofrimento, estarmos estendendo o sofrimento
para quem... prejudicar o outro. Sim, eu queria aqui também dizer que o choro é uma maneira da gente colocar a dor e o sofrimento, né, dessa separação momentânea para fora, porque é uma separação, né, assim, que dói mesmo. Então, a gente tem que colocar essa dor para fora, ficar guardando isso realmente faz mal. É só não deixar extrapolar mesmo e isso se transformar numa perturbação, tanto para a gente quanto para quem desencarnou. Um fator de depressão, um fator deprimente. Isso não pode acontecer. Isso. Eu queria aproveitar para indicar para vocês, já que a gente está tocando nesse assunto, indicar o livro Na Hora do Adeus. Não sei se vai dar para vocês verem. Luiz Sérgio. Para ver? Chega um pouquinho do lado. Mais ou menos. Luiz Sérgio é o espírito, Irene Pacheco Machado, a médium. Esse livro relata vários velórios, sabe? De pessoas em diversos tipos de desencarne e o que aconteceu no velório dessas pessoas. Então, é muito interessante. Muito interessante. Eu indico muito esse livro. A gente aprende muito com ele. É um ótimo livro, que assim, muda o nosso comportamento mesmo nos velórios. Nos velórios. Eu estou lendo esse livro mesmo. Eu estou adorando. É muito interessante mesmo. Você está lendo, Diana? Estou lendo, nossa, e assim, mudei totalmente meu jeito de agir quando eu fui no velório, que é totalmente diferente do que eu fazia. Estou aprendendo muito. Só uma complementação aí, Andiara, semana passada a gente comentou sobre o livro, né, e eu falei sobre o nosso lar. A gente não esquecer da descrição de nosso lar, daqueles espíritos chegando lá nas câmaras de retificação, né, sofrendo, e existe todo um preparo para que esses espíritos lá recebam as orações, né, que são feitas por eles, pelos entes queridos aqui da Terra. Ou seja, a oração ela é tão importante que ela serve de consolo até se o espírito já não estiver ali mais, né? Ou seja, ele está no plano, está no caso do livro, está em nosso lar, né? E está lá recebendo quase que em tempo real a oração da mãe dela, né? No caso, o relato do livro fala sobre a sobrinha de Lísias, né? Que recebe a oração da sua mãe e aquilo é plasmado numa tela à frente dela e ela vê aquela oração. Isso emociona demais até André Luiz mesmo, que a partir daí até procura quem rezou por ele quando ele morreu. Então é interessante a gente falar sobre isso. A oração sempre tem que estar presente. Pensamento, oração é energia, é matéria. Aquilo tem uma força muito grande, tanto para o mal quanto para o bem. Por isso do policiar, do vigiar a mente. Então a oração ela realmente é fundamental. E ela chega com certeza, com certeza. Beleza. Bom, vamos lá para uma partezinha, uma pergunta bem legal aqui, para a gente ficar com dever de casa para todo mundo aí. Vamos lá. Lembrai-vos de que, a vosso pedido, há 5 anos, no mês de fevereiro de 1860, fizemos um estudo sobre vós, estando ainda vivo. Naquele momento, o vosso espírito estava desligado para vir conversar conosco. Quereis nos descrever, tanto quanto possível, a diferença que existe entre o vosso desligamento atual e o de então? Então, vamos lá. Só para a gente entender o que é a situação. Eles programaram na Sociedade Espírita de Paris que o Vignal ia ser evocado, o Vignal ainda encarnado, na sua casa, dormindo, ia ser evocado pela Sociedade Espírita de Paris, e ele ia se manifestar lá. Então, nós estamos falando de um espírito vivo, dormindo, evocado numa reunião mediúnica, combinada entre eles, foi evocado, o espírito sai de sua casa e vai lá se manifestar na sala de reunião da Sociedade Espírita de Paris. E isso está publicado na Revista Espírita de março de 1860, é bem legal de ler, viu, gente? São 2 paginazinhas, a página 130 e 131 da Revista Espírita de março de 1860.
Kardec faz uma série de perguntas para ele, Vignal encarnado, mas respondendo como espírito. Então, aqui ele está se remetindo a esse episódio. Fala, olha, nós fizemos aquela experiência lá atrás. Qual que é a diferença daquela experiência que nós fizemos, você ainda encarnado, e manifestando, conversando conosco em espírito, dessa agora, você realmente morto e desencarnado. É isso que é a comparação. Lu, Oi? isso se encaixaria, isso é uma dúvida que eu tenho real, isso se encaixaria numa forma de desdobramento? É um desdobramento mesmo. Porque, pelo que eu estudei até hoje, esse seria um exercício de desdobramento, ou seja, eles fazendo a reunião e o Vignal lá também entrando num transe, dormindo, para fazer aquele expedimento, ficando preso pelo fluido, pelo cordão fluídico. É isso mesmo. Seria um desdobramento. É um desdobramento. E é legal porque eles perguntam para o Vignal, como é que você viu? Daqui você vê seu corpo? Ele, não, daqui eu não vejo meu corpo. Mas como é que você... Quando você saiu lá, você viu o seu corpo? Aí ele fala assim, não, lá eu vi. Quando eu estava desprendido, eu olhei para ele e me deu vontade de rir. Ele ficou desse jeito na revista espírita. Então, é essa que é a experiência que eles fizeram. Né? E não foi só com o Vignal, tem mais alguns espíritos que foram publicados na revista espírita. Vamos lá, a resposta dele. Sim, certamente disso me lembro. Mas que diferença entre o meu estado de então e o de hoje? Então, a matéria me constrangia ainda com a sua rede inflexível. Queria desligar-me de maneira mais absoluta e não o podia. Ele reclama disso, só que, Gabi, ele reclama disso, que quando ele vai, Kardec pergunta para ele, você está completamente livre? Ele, não, eu ainda sinto a influência da matéria. Ele falou, mas como que você está ligado lá? Aí ele fala, tem um cordão fluídico que me liga no corpo. Você que tem uma percepção completamente clara do ambiente, aí ele fala, a iluminação daqui é um pouco diferente daí. Eu consigo ver através de objetos materiais. Mas, aí o Kardec pergunta para ele, a próxima pergunta tem como você ler, eu não vou te fazer. Você vai ler no papel. Aí ele fala assim, não, meu mentor não me proibiu de ler. Aí Kardec, mas não proibiu de ler? Tem coisa que eu não posso fazer aqui com vocês. Então, você vê que existem regras, existem ordem. E quem o levou na reunião foi o mentor dele. Ele até pergunta, como é que você veio para cá? Ele fala, eu vim de um veículo de transporte. Aí eles não entram em detalhes nesse veículo de transporte, mas ele viu o trajeto que o veículo de transporte permitiu ver. Né? E é interessante questionar, mas vamos lá, Gabi. Hoje sou livre. Um vasto campo, o do desconhecido, abre-se diante de mim. E eu espero, com a vossa ajuda e a dos bons espíritos, aos quais me recomendo, avançar e me penetrar o mais rapidamente possível dos sentimentos que ele faz sentir e dos atos que é necessário cumprir para transpor o caminho da prova e merecer o mundo das recompensas. Que majestade, que amplidão! É quase um sentimento de assombro que domina. Então, quando fracos como somos, queremos fixar as sublimes claridades. É isso. Então, fica aí, gente, eu acho que vale a pena, quem quiser ler, tem na internet lá, Revista Espírita, de 1860, edição, o mês de março, a página 130 e 131. O artigo chama-se Experiências... Espera aí, eu baixei aqui. Estudo sobre o espírito de pessoas vivas, tá? Então, é legal ler a conversa do Kardec com o Vignal, tá bem? Luciano, só um comentário em cima disso que você falou do cordão. Em vários livros até citam sobre isso, né? Que no plano espiritual eles conseguem distinguir quem que já está desencarnado e quem que ainda não está, justamente pelo cordão ser visível para todos, né? Bem interessante se a gente parar para pensar sobre isso. Nesse processo de desdobramento, Dani, né? O encarnado desdobrado, ele sempre leva consigo o rastro fluídico que liga ao corpo físico.
né? E os livros descrevem isso, muitas vezes em palestras, em coisas no plano espiritual, descreve que aqueles são encarnados porque tem esse rastro fluídico, né? É o cordão de prata, né, que eles chamam. É um cordão, não é um rastro, é um cordão que liga fluídico, o né? espírito no seu corpo físico, né? Isso. É isso aí. Beleza? Então, vamos lá para o Livro dos Espíritos, fazer uma perguntinha. Nós estamos na 642, estamos conversando sobre a lei divina, né? Ou lei natural, né? Para daqui a pouco nós entrarmos nas leis morais, na primeira lei moral, que é a lei de adoração. Então, nós estamos na lei divina natural, questão 642, vamos lá. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não seja feito. Recentemente, a gente teve na nossa reunião mediúnica um espírito que se manifestou dessa maneira, mas eu não faço mal, eu não faço nada para ninguém, eu estou no meu canto, vocês estão me incomodando. Eu estou quieto no meu canto e vocês estão me incomodando, porque eu não faço mal para ninguém. Eu só fico aqui quieto. E a gente vê claramente aqui que isso não é uma coisa boa, né? Nós também seremos responsabilizados pelo bem que nós não fizemos, o bem que estiver ao nosso alcance e nós não fizemos. E Miramês põe isso, né? Como sempre a gente traz o Miramês para o estudo do domingo, né? Miramês põe isso com uma clareza, assim, ele põe, quem não faz o bem, abre sua mente aos impulsos de interferências que podem conduzi-lo a fazer o mal. E aí ele põe que a busca do bem é a busca pelo equilíbrio e pela harmonia. Então, quando buscamos fazer o bem, com todas as limitações que temos, nós estamos, na verdade, fazendo bem para nós mesmos, nos conduzindo a regiões de mais equilíbrio, de mais harmonia, de uma mente mais tranquila e serena quando fazemos o bem. Então, essa é a tarefa. Não é só não fazer o mal, mas fazer o bem que estiver dentro das nossas possibilidades, do nosso alcance. Certinho? Beleza? Acho que essa pergunta é muito tranquila, porque a gente precisa, e Miramês põe muito isso, educar nosso pensamento, porque tudo sai do nosso pensamento. Se nós tivermos a cabeça voltada para o bem, nós vamos pensar no bem, nós vamos estar treinados a pensar no bem, e isso vai fazer bem para nós mesmos. Certinho? Não vi nada de tranquilidade nisso não, Luciano. Isso é bem preocupante, para falar a verdade, né? É verdade, porque é educar o pensamento, né? A gente educar uma maneira equivocada que muitas vezes nós temos de nos conduzir é difícil, né? A gente cria o hábito, né? Essa questão de você firmar a mente é interessante, mas a gente primeiro precisa de conceber o quão grande é o mal pela ausência do bem. Se todos nós não fizéssemos mal a ninguém, mas também não fizéssemos bem a ninguém, olha o tamanho que seria o mal. Quantos de nós seríamos prejudicados porque não teríamos a ajuda de outros? Porque todos nós precisamos de uma palavra amiga, de um pensamento amigo, de uma oração, no mínimo. No mínimo. Nós somos ajudados aqui na Terra por encarnados e pelo plano espiritual. Imagina se todo mundo decide, não farei o mal, mas também não vou fazer o bem, vou ficar na minha, quieto. Entra o egoísmo, o individualismo, e nos esquecemos de que todos somos parte integrante de uma engrenagem gigantesca e que todos nós temos que movimentar. Se uma pecinha nós pararmos, nós atrapalhamos o funcionamento do todo. Sim. É nos dar importância real para o outro. O quanto eu sou importante para o outro. Então, a minha ação ou a minha omissão, ela vai influenciar diretamente o outro.
Porque o bem está ligado a isso mesmo, a gente abandonar o nosso egoísmo e pensar no outro. Sim. Né? Então, o mal está estreitamente ligado ao egoísmo, porque é aquela pessoa que só volta para ela. Para você fazer o bem, você tem que abandonar esse egoísmo e procurar o outro, se aproximar do outro. Se a gente for fazer uma analogia com outra pergunta para trás aí também, né, Luciano? O mal é a ausência do bem. Então, ou seja, se você não pratica o bem, você automaticamente já está no mal. Então, o mal está feito, alguém não foi ajudado. feito. Alguém Exato. não foi ajudado, alguém não foi auxiliado, né? Porque estava dentro de sua possibilidade de fazer o bem. Muitas das vezes também a gente deixa de fazer o bem nos comparando com o outro. Isso, pequenas atitudes, vamos falar assim, tanto bem de um para o outro, como para a natureza, para os animais, a gente vê nas atitudes do dia a dia. O outro não faz, por que eu vou fazer? O outro joga um lixo aqui, eu pego, ponho no meu aqui, o outro joga na porta do vizinho. Por que eu vou fazer se o outro não está fazendo? Não deixa de ser. Aí é o nivelar por baixo, né? Tem que nivelar, no bom, não no ruim. Essa é aquele pensamento bem nosso mesmo de agredir o outro, né? O outro me agride, eu agrido o outro também. É o de dar a resposta, né? Com um flagrante desrespeito ao ensino do Cristo de oferecer a outra face. Né? E eu te falo por experiência própria, o tanto que é difícil isso. A gente reage, eu mesmo me coloco, eu reajo mais do que eu ajo, eu tinha que agir, e de repente me pego reagindo, e depois isso dói muito. Beleza. Certinho, gente? Não reagir e perdoar. Pronto. Essa é a essência, esse é o segredo. Isso aí, quem sabe um dia a gente chega lá, né? Pensar, né? Pensar antes de agir. Isso evitaria muitos problemas que a gente cria dentro do nosso impulso, Daniel, né? A gente tem essa coisa impulsiva mesmo, né? Beleza, vamos finalizar. Então, aí semana que vem a gente começa na 643, certinho? Sim. O livro Céu e Inferno, nós começamos na última pergunta aí do Vignal, certinho? E nos Atos dos Apóstolos, a gente seguindo, né, os comentários de Emmanuel, a gente trabalhou aí com Paulo e Apolo, e depois nós vamos trabalhar agora tumulto em Éfeso, né, o Atos 19, 21 a 40. Esse seria do próxima semana, né? Aí tem alguém que se habilita a fazer aí o tumulto em Éfeso. Atos 19, 21 a 40. Tem uma partezinha aqui que Emmanuel não estuda, que é os 7 filhos de Seva, que é o 19, 11. Nós não vamos falar dele. Do Paulo em Éfeso, nós vamos pular para o tumulto em Éfeso. Certinho? Então é Atos 19, 21 até Atos 19, 40. Certinho? Quem que se habilita a fazer aí? O tumulto em Éfeso. Alguém se habilita aí, gente? Então vamos lá. Vamos finalizar aqui, depois a gente vê durante a semana se aparece alguém com disposição aí para fazer e tal. Beleza? Vamos finalizar aqui então. Vamos lá. Quem faz a oração aí? Fátima, você pode fazer? Abre o microfone aí, Fátima. Abri. Isso aí, beleza. Bom, pessoal, vamos levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais esse dia de vida, transcorrido com saúde, por podermos estar aqui mais uma vez, participando deste estudo, que tanto nos auxilia, que tanto nos ilumina. Senhor Jesus, esteja conosco no decorrer desta semana, nos levando sempre a abrir a nossa mente
para a prática do bem, levando um pouco de luz no nosso caminho. Abençoa, Senhor, a todos nós e que estejamos em paz, com saúde, olhando os nossos irmãos, pedindo a Deus pelos nossos irmãos que se encontram em desespero, doentes, acamados, que eles possam ser abençoados. Tenhamos todos uma ótima semana e com a nossa mente sempre elevada. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. É isso aí, gente. Bom domingo a todos. Boa semana. Bom domingo, boa semana para todos. Semana que vem estejamos aí, se Deus quiser. Tchau, Até mais. gente. Até semana que vem. Gente, Tchau, todo mundo. tchau, tchau. Com Com Deus. Deus, gente. Boa semana. Tchau, pessoal. Boa semana. Eu estou aqui pelejando aqui com o irmãozinho aqui. Eu ia fazer outro dormindo, quer deixar. Eu já mandei ele lá para o centro, mas tá disso aqui, viu? Já já melhora. Então, tá. Até amanhã, gente. Beijo, brinco. Até amanhã. Deus abençoe. Tchau, meus queridos. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Bom Luciano. domingo para todos. Luciano, posso te ligar? Preciso falar com você uns detalhes. Claro, às horas. Pode? Não, Tá, joia, então. Obrigado. Beleza. Até mais. Um abraço, Tchau. gente. Gente, boa noite para todos, uma boa semana para Boa todos. noite, Adilson. Adilson. Acabei o livro, Adilson. Vou te levar amanhã. Oi? Acabei. Hein? Amanhã eu te levo. O livro? Ah, tá. O livro? Ah, tá. Não é? Eu não vou ter.